gente começa a conversar. É isso aí. Vero, o que você trouxe aí para a gente hoje, que você vai falar nessa primeira participação aí? Eu vou falar aqui um pouquinho de um clássico dos quadrinhos japoneses, que é o nosso Lobo Solitário. Né? Você colocou aí na vinheta a continuação da história, publicada pela Panini. A primeira parte também da história foi publicada pela Panini. Vocês encontram lá no site deles, é bem legal. Quem quiser conhecer um pouco de mangá, esse é um mangá clássico, é uma excelente porta de entrada. Né? A garotada aí, o pessoal mais novo, né? Não tem idade, na verdade, né? para curtir essas coisas. E é uma história que se passa durante o período Edo do Japão. O Itogami, que era o executor do Shogun, ele sofre uma trama política, né? E é acusado de crimes e acaba virando um Ronin. E ele percorre o Japão medieval, lá do período Edo, com seu filho Daigoro. Né? Eles decidem trilhar o meio fumador lá, que eles falam, né? Que é a trilha da morte, juntando dinheiro para poder se vingar dos seus algozes. Tá? Então, quem quiser ler um quadrinho clássico, esse é fantástico. O Lobo Solitário, que foi publicado nos anos 70 no Japão, depois teve a edição americana, e aqui no Brasil foi publicado nos anos 90, e depois a Panini no começo dos anos 2000, e agora publicando de novo tanto o Lobo Solitário quanto o Lobo Solitário 2, que é a continuação da história, né? O autor, o Kazuo Koike e o Gozeki Kojima, né? O Gozeki Kojima, ele faleceu, então o Kazuo Koike e o Hideki Mori que são os responsáveis pela continuação. O Hideki Mori é um excelente desenhista, ele emula muito bem os desenhos da fase dos anos 70, né? E é fantástico. Essa é uma obra que teve algumas adaptações para o cinema e para a televisão japonesa. Eu acho que chegou a ser passou aqui no Brasil daquele jeito maluco, né, que costumam fazer aqui, inclusive no SBT, se eu não me engano, com outro nome e com cenas picotadas, enfim, um pecado, né? Eu sinto muito que é uma obra que não tem uma adaptação em live action, né, em cinema, em série, nos dias de hoje. Seria fantástico, né, você ter uma série dessas numa Netflix, numa Amazon Prime, numa Apple, nesses streamings que estão proliferando, né? É uma história clássica de vingança e política, então ela também poderia ser adaptada para o Ocidente, se fosse o caso, num belo western, ou mesmo num filme medieval, talvez, mas eu preferiria que fosse mantida no tradicional japonês mesmo, né, com as tradições japonesas e assim por diante. Tá? As edições elas têm um glossário com termos, né, termos importantes, explicando, por exemplo, budismo e shintoísmo, dialeto de Satsuma, que é uma região lá do Japão, né, revolta de Shimbari e Yamasuka. Então, um pequeno glossário com termos importantes que permeiam a obra. É muito legal vocês conhecerem. Tá bom? O Lobo Solitário e o novo Lobo Solitário, a continuação. Legal, legal. Acho que o novo... Eu não sei se eu selecionei a foto aqui, eu acho que não. Acho que não. A foto do novo. Esse é do tradicional, né? O Lobo Solitário mesmo, tá? E tem uma outra anterior, que essa também é tradicional, ele e o Itogami, o filho, acho que é a primeira que você colocou aí, né? Anterior. Volta mais uma. Isso. Essa é a continuação. Tá? Eu não vou dar spoiler, vocês leiam,
e se divirtam. Ou divirtam-se aí com essa coisa gostosa, uma leitura forte, emocionante, uma ótima trama.